caros alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades de fixação, de revisão de conteúdo. Nós vamos utilizar o livro de atividades e outros recursos para vocês compreenderem melhor e até mesmo verem algumas questões que têm a mesma estrutura das questões que irão aparecer na avaliação de vocês, ok? Em relação ao livro de atividades, nós vamos utilizar ele e à medida que vocês forem concluindo, vocês respondam as demais questões, pois vocês sabem que ela vai servir, o livro de atividades vai servir como critério avaliativo, ok? Nós vamos ver, na aula passada chegamos a ver um pouco dos conceitos, das teorias. Nessa aula nós vamos colocar na prática algumas questões com alguns dos temas que estarão na prova, ok? Pegue aí então seu livro, seu caderno e vamos juntos para mais uma aula, para mais uma revisão da disciplina de Geografia. Olá gente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa revisão dos conteúdos programáticos da disciplina de Geografia para as avaliações. Ok? Nós vamos seguir ainda nessa aula de hoje a mesma dinâmica da aula anterior. Na aula anterior nós tivemos a exposição de alguns conteúdos relacionados a conceitos, mais a questões teóricas, dos assuntos relacionados ao bimestre que nós estudamos. Okay? Basicamente, a questão das fontes de energia, sua aplicação e seus principais desafios. Algumas daquelas informações, vamos dizer assim, elas vão ser utilizáveis na ajuda, vamos dizer assim, no auxílio para responder as questões discursivas, ok? Na aula de hoje nós vamos dar um destaque para o nosso livro de atividades, que vai trazer, nós vamos responder aqui algumas questões relacionadas à questão relacionadas com os temas, que nós estamos estudando, que nós estudamos no último bimestre, que vão estar presentes na avaliação de vocês, ok? A partir da página 9 do livro de atividade de vocês, e eu sugiro que vocês peguem, acompanhem, e na hora de envio das atividades, mais atividades serão repassadas a vocês, e vamos lá então, ok? Aqui a questão 11, uma questão de Enem, ela traz aqui algumas informações sobre o petróleo. Basicamente, o petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo. Okay? Esse pequeno texto, vamos dizer assim, ele trouxe algumas informações relacionadas à origem, como que se deu o processo de formação do petróleo em si, um processo geológico que levou centenas de milhões de anos para se concretizar, ok? E aí a questão traz o seguinte: as informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante formação geológica. Como nós já vimos ao longo das nossas aulas, o petróleo não é um recurso renovável. Ele não está de forma abundante e contínua, vamos dizer assim, disponível na natureza. Como vocês viram, é um processo que leva milhões de anos, é um processo lento, ou seja, caso haja um uso acelerado, exagerado, vamos dizer assim, do petróleo, dificilmente ele iria se repor num intervalo de tempo muito rápido, ok? Ou seja, a letra A você já descarta, A exploração do petróleo é baseada apenas em áreas marinhas. Negativo. Um exemplo clássico disso é a presença de petróleo no Oriente Médio, na região ali da Arábia, do Iraque, do Irã, do Kuwait, são em áreas terrestres, não especificamente em áreas marinhas. Vamos dizer assim, existe a presença do petróleo, mas em áreas terrestres também, ok? Então a B também você já descarta. C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada a sua origem natural. Errado também, porque os derivados do petróleo, depois que ele é refinado, depois que ele é processado, eles podem liberar compostos químicos que são poluentes sim ao meio ambiente, sobretudo a questão da poluição da atmosfera. Quando você faz a queima, a combustão desses derivados,
ou a poluição mesmo marítima, caso ocorra algum vazamento de petróleo, né? Nesse caso, por exemplo, nós vimos nas nossas aulas a questão da explosão da plataforma no Golfo do México, que foi o maior acidente petrolífero da história, né? Ou seja, existe sim a possibilidade de poluição, tanto na origem, vamos dizer assim, na questão do derramamento de petróleo, quanto a poluição dos seus derivados, né? Existem sim as possibilidades de poluição, ok? Vamos lá então à letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente de sua origem. Também não. Se vocês forem ver as áreas de concentração principal do petróleo, nós podemos destacar principalmente, especialmente, a área do Oriente Médio. É onde corresponde quase que 3/5 do petróleo existente no mundo, né? Os principais produtores de petróleo do mundo estão localizados naquela região. É uma região completamente estratégica, vamos dizer assim, do ponto de vista desse recurso energético, né? Então, em outras regiões não existe praticamente, é bem escasso, né, a presença de petróleo em outras regiões do planeta, o que acaba com essa ideia de que é algo distribuído de forma homogênea, que não existe isso. E aí sobrou apenas a letra E, então, que fala que o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinhas. Perfeito. Essa é a definição mais simples que você pode falar se por um acaso você for questionado sobre as características iniciais do petróleo como recurso energético. Ok? Essa é a característica que você pode dizer. Que o petróleo ele não é renovável a curto prazo. O processo de formação do petróleo é um processo muito demorado, né? A origem das reservas que hoje existem são de milhões de anos, ou seja, para haver um novo estoque, vamos dizer assim, um novo suprimento de petróleo, seria necessário esse processo, né? E ele pode ser encontrado tanto em áreas continentais, né, que tinham origem marinha, ou nas próprias áreas submarinas, como por exemplo aqui o nosso exemplo clássico da questão do pré-sal, né? O pré-sal aqui no litoral do Brasil é um exemplo de localização em origem marinha, né? Um exemplo em localização continental são as várias reservas presentes no Oriente Médio, ok? Então nessa questão aí, na questão 11, a resposta correta é a letra E, tudo bem? Vamos avançando aqui. Vamos dar um avanço agora, vamos para a questão número 14, né, do livro de atividades ainda, nessa questão das fontes de energia. Vamos aqui à questão 14, também uma questão de Enem, né, que ele fala o seguinte, que a idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo, né? É uma afirmação do ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita, né, que era o Sheikh Yamani. Ele deu essa afirmação, a Folha de São Paulo transcreveu essa afirmação que ele deu em entrevista no ano de 2001. Né? E aí ele fala o seguinte, a questão, considerando as características que evoluem a utilização das matérias-primas citadas no texto em diferentes contextos históricos e geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da Era do Petróleo estaria relacionado. A que estaria relacionado, vamos dizer, o fim da Era do Petróleo? Né? Letra A, a redução e esgotamento das reservas de petróleo. Letra B, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Letra C, ao desenvolvimento dos transportes e, consequentemente, aumento do consumo de energia. Letra D, ao excesso de produção e consequente desvalorização do barril de petróleo. E letra E, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Né? Se vocês observarem o contexto da frase, quando ele usa a questão da idade da pedra, por que ela chegou ao fim, foi porque, se vocês lembram das aulas de história, a aula que origina, vamos dizer assim, a questão do avanço, né, do tempo histórico, a Idade da Pedra ela vai terminar porque os seres humanos começaram a desenvolver tanto armas quanto utensílios oriundos de metais, do ferro, do bronze, né, do cobre, ou seja,
eles começaram a evoluir tecnologicamente, o que fez com que o uso de ferramentas e de utensílios criados por pedras, vamos dizer assim, não fosse mais necessário, né? Porque haviam novas tecnologias surgindo na questão para as atividades cotidianas, vamos dizer assim, né? E em relação ao petróleo seria a mesma coisa, ou seja, a tecnologia, né, a descoberta de novas fontes, de novos recursos, de novas maneiras de se produzir energia, iria acabar. Não seria mais necessário utilizar o petróleo, ainda mais com algumas das desvantagens que o petróleo pode oferecer, que é a questão da poluição, né? Hoje o mundo ele busca a orientação do mundo em relação à fonte de energia é sempre a busca por energias limpas, né? E o petróleo não traz essa garantia. Tanto que existe aí a busca por novas tecnologias, por novas ferramentas, novas fontes de energia, e isso daí que corrobora para a questão que o Sheikh havia falado, né, sobre a era do petróleo chegar ao fim, mas não por falta de petróleo, mas porque haveria o avanço tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, ok? Então, no caso aqui, a alternativa correta seria a letra B. Letra B seria a alternativa correta em relação a essa questão, né, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Hoje nós temos aí várias fontes limpas, né, consideradas limpas, que estão sendo desenvolvidas e em alguns lugares até amplamente utilizadas, ok? Vamos lá então. Vamos avançando então aqui para a página 17 do livro de vocês. Ok, vamos aqui para a página 17. A questão número 6 do livro de atividades de vocês, que vai tratar em relação à energia nuclear. Ok, em relação à energia nuclear, vamos observar aqui o que trata. Também é uma questão de Enem, certo? O debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema foram colocados os seguintes argumentos. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível não é queimado, mas sofre fissão. Ponto 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranquilos, né? E aí ele pede para vocês observarem esses dois argumentos e afirmar de acordo com as alternativas que tem aí, né? Se qual desses argumentos seria válido, né? Qual deles tem, vamos dizer assim, fundamento, né? Se nós formos observar bem essa questão, nós vamos ver que ambos, vamos dizer, são válidos, né? Os dois argumentos eles têm uma validade, porque de todas as fontes de energia ditas não renováveis, a energia nuclear é a que menos vai preocupar com essa questão de alterar no caso alguns efeitos, por exemplo, como o efeito estufa. Ela não vai ter comprometimento em relação a aumentar a poluição atmosférica, né, a complicar ainda mais a situação do efeito estufa. A energia nuclear não vai ter relação a isso. Porém, quando a gente fala em relação à manutenção, né, a preservação da estrutura dessa usina nuclear, vamos dizer assim, para evitar que hajam acidentes como aconteceram lá em Chernobyl, como aconteceu em Fukushima, os gastos são muito altos, vamos dizer assim, os gastos eles são relativamente altos e às vezes o investimento na produção de energia nuclear geralmente não traz o retorno energético esperado, né? Como a gente pôde observar, né, ao longo de quando a gente estava estudando, principalmente a questão relacionada às fontes de energia não renováveis. A gente teve essa questão, né?
a fonte, a energia nuclear, ela não iria trazer tantos prejuízos ambientais no sentido de poluição ou de piora de eventos como, por exemplo, o efeito estufa, né? Porém, o custo, a manutenção e os riscos de uma possível explosão, independente dos fatores, chamam muito a atenção, porque os efeitos de uma explosão radioativa, de um desastre nuclear, que nós já vimos, eles são, em alguns casos, até irreversíveis. Okay? Então, se nós formos levar em consideração esses argumentos, a resposta correta seria a letra D. Ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia, né? Ou seja, a energia nuclear é uma energia que pode ser considerada, porém deve ser devidamente analisada, levando em conta os seus fatores positivos e os fatores negativos, né? Fatores positivos seria a questão de menos poluição, vamos dizer assim, e os fatores positivos. E os fatores negativos seriam vários, como, por exemplo, a infraestrutura, o investimento, a questão de evitar desastres, seja por falha humana ou falha mesmo dos equipamentos, entre outras coisas. É uma das fontes de energia que mais chamam a atenção, vamos dizer assim, nesse sentido. Tudo bem? Vamos aqui, então, saindo da questão 6, vamos para a questão número 10. Ok? Vamos para a questão número 10 do livro de atividade de vocês, que vai tratar sobre a questão dos acidentes nucleares. Né? Ele vai recordar um pouco essa questão dos acidentes nucleares que já aconteceram ao longo da história. Ok? Vamos observar aí. Vamos lá observando aqui, por exemplo, a questão número 10 trata da seguinte problemática. A sucessão de problemas com resfriamento de reatores e vazamento de usinas nucleares em Fukushima, no Japão, decorrentes do abalo sísmico e da tsunami provocados no dia 12 de março de 2011, trouxe de volta o debate sobre a energia nuclear. Sobre essa fonte de energia, todas as alternativas estão corretas, exceto. Aqui ele vai mostrar algumas informações sobre desastres ou eventos que aconteceram relacionados à energia nuclear, e aí nós vamos observar uma a uma. Ok? Vamos observando aí. Além do desastre de Chernobyl, aparecem como destaque o de Three Mile Island, na Pensilvânia, e o do Césio 137, na capital de Goiás, na cidade de Goiânia, dentre outros. Letra B. Além da crise nuclear no Japão, a crise nuclear no Japão, ganhou repercussões mundiais, chamando mais uma vez a atenção para a segurança do uso dessa fonte de energia. O acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 86 na Ucrânia, então parte da União Soviética, é considerado o pior acidente nuclear da história da energia nuclear. Letra D. Países como Japão, França e Estados Unidos, autossuficientes em urânio, apresentam elevado percentual de uso da energia nuclear, pelo fato de ela não poluir a atmosfera e não apresentar resíduos e materiais radioativos. Essa daqui, gente, vai por questão de eliminação. Pelo tanto que nós vimos já em relação à energia nuclear, às usinas nucleares, né, aos riscos, ao funcionamento, vamos dizer assim, essa daqui você já tira de eliminação, né? Seria a letra D, obviamente, a resposta. Né? É óbvio que existe inúmeros riscos, inúmeros fatores, desde do manuseio da matéria-prima para as usinas nucleares, que são os elementos radioativos, urânio, plutônio, césio, entre outros, até mesmo as questões envolvendo a presença dos recursos, né? Com exceção da Ucrânia, vamos dizer assim, mas França e Japão eles têm certas dificuldades em alcançar, em adquirir essa matéria-prima, né? E, como a gente já viu, a própria manutenção, né, ela é um pouco custosa, porque tem todos esses detalhes, tem todas essas preocupações, vamos dizer assim, em relação ao bom funcionamento da usina, que vai desde o abastecimento com a matéria-prima até a verificação para que não haja uma possível ameaça de explosão ou de vazamento de gás radioativo, vamos dizer assim, ok? Então, as demais estão corretas, com exceção da última aqui, a letra D, né?
vamos dizer assim, o Japão e a França e os Estados Unidos também, eles não são tão autossuficientes assim, né? E o uso de energia nuclear ele é considerável nesses países, não é considerado alto, vamos dizer, né? E assim, a questão da poluição atmosfera e não apresentar resíduos, esse daí vocês podem desconsiderar, porque ela, vamos dizer assim, ela apresenta muitos resíduos radioativos e tem que ter todo um cuidado para manusear esse tipo de material. Tudo bem? Vamos então daqui da página 18 para a página 25 do livro de vocês. Nós vamos encontrar uma questão que nós já vimos esse formato em provas anteriores e trazendo também a temática, vamos dizer assim, das fontes de energia limpas, né? Vamos dizer, ela vai falar um pouco das fontes de energia tradicionais, né? Das fontes de energia um tanto quanto mais poluentes, vamos dizer assim, mas também vai falar das fontes de energia limpas. Ela vai trazer aqui uma questão de múltipla escolha, onde você vai marcar as alternativas que podem estar corretas. Ok? Você vai marcar as alternativas que podem estar corretas e pode ser mais de uma, né? Nós já chegamos a ver esse estilo de questão em algumas atividades passadas, em algumas avaliações passadas. A primeira fala o seguinte, que a energia eólica ganha importância em diversas partes do território brasileiro, mas ainda não é capaz de substituir plenamente as atuais fontes primárias. Ok, beleza. Se vocês forem observar, principalmente no litoral do Brasil, por o Brasil possuir um litoral extenso, a fonte de energia, a energia eólica, ela está sendo muito utilizada, né, em algumas regiões litorâneas do Brasil. Né? Ela já tem uma importância significativa, porém ainda não é de fato capaz de bater, vamos dizer assim, nesse sentido. Então vamos considerar aí a primeira afirmativa como correta, certo? A biomassa é uma fonte energética alternativa que já era utilizada antes da Revolução Industrial. Incorreto. Né? A biomassa ela não era utilizada nesse sentido. Antes ninguém utilizava, vamos dizer, a questão de biodegradáveis, essas coisas desse tipo, elas só vieram ser utilizadas a partir do século XX. Antes da Revolução Industrial e pré-Revolução Industrial, o carvão ele já era utilizado com bastante frequência. Ok? Quarta afirmativa, na verdade. Em um futuro próximo, deve-se combinar diversas fontes de energia. Né? Diversas fontes de energia. A combinação que deverá levar em consideração as condições naturais de cada espaço geográfico. Ok. Se vocês forem observar, hoje o mundo ele não quer, os países do mundo não querem ficar mais completamente dependentes de uma única fonte de energia. Eles querem diversificar a sua matriz energética. Essa é uma tendência bastante importante e com bastante perspectiva de futuro em todos os países, desde os países ricos, desenvolvidos, até os países emergentes e subdesenvolvidos. Né? Se ambos vão conseguir isso, aí já é outra questão. Porém, a tendência é que eles migrem para essa diversificação da sua matriz energética. Ok? Vamos lá, a oitava. No caso brasileiro, há uma articulação bastante exitosa entre a produção de energia hídrica, eólica e de biomassa, o que assegura ao sistema elétrico um potencial inesgotável. Não, gente, entendeu? Apesar de haver essa combinação e apesar de haver muitos investimentos em todas essas seções, ainda não é uma garantia de que haja uma estabilidade a ponto de que o sistema elétrico brasileiro esteja seguro. Né? Em alguns lugares a demanda é muito alta, vamos dizer assim. Em alguns lugares o sistema elétrico acaba não chegando. Né? Mesmo com esses investimentos, ainda há muito que se considerar para que a gente chegue em algum momento e diga que o nosso sistema elétrico ele é muito sólido e muito abrangente, né? A ponto de dizer que é inesgotável. Ok? A 16. Tendo em vista o impacto ambiental no Brasil, as usinas hidrelétricas estão sendo substituídas gradativamente pelas termoelétricas. Na verdade, é o contrário. Entendeu? As termoelétricas elas geram um impacto ambiental significativo, apesar de que elas podem ser alimentadas por biomassa, que seria menos biodegradável, né? Vamos dizer assim, na verdade, seria um tanto quanto mais limpa a energia,
ainda há casos de termoelétricas que são alimentadas por carvão mineral, por carvão vegetal, por querosene, diesel, que são derivados do petróleo, combustíveis fósseis, né? E ainda assim elas têm esse potencial de poluição, potencial significativo. A alternativa está sendo nas construções de usinas hidrelétricas, ok? Ou seja, essa questão aí ela está invertida, na verdade. Vamos lá então para a questão 32. A questão energética no Brasil não se reduz apenas ao potencial e à diversificação de sua produção, mas também à problemática ambiental que esta provoca. Nos últimos anos, essa é a realidade que os governos brasileiros, que as pessoas que organizam a questão energética do Brasil, elas vêm observando, ok? Elas vêm atentando-se a esse detalhe. Vamos desenvolver a nossa matriz energética, porém não vamos esquecer que cada uma fonte de energia dessas, ela gera um impacto ambiental significativo, ok? Então, dessas questões aí, dessas 6 alternativas, nós vamos ter 3 corretas. Nós vamos ter a alternativa 1, nós vamos ter a alternativa 2, na verdade, perdão, nós vamos ter a alternativa 1, a alternativa 4 e a alternativa 32, ok? Apenas essas 3 são corretas, ok? Vamos lá então agora para a última questão, né, dessa nossa revisão aqui sobre fontes de energia, revisão dos conteúdos, né? Nós vamos para a página 26 do nosso livro didático, vamos para a questão número 9 da página 26. Um mapa do Brasil com 3 pontos específicos. Nós vamos ter aí um ponto no Rio de Janeiro, nós vamos ter um ponto ali pelo nordeste do Pará, e nós vamos ter um ponto ali no noroeste de Rondônia, ok? O que seriam esses pontos? Aqui a imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia correspondentes a que processo de intervenção no espaço. Mas antes da gente responder, a gente precisa entender o que são esses 3 pontos, certo? O ponto do Rio de Janeiro faz referência à usina nuclear de Angra dos Reis, ok? A única usina nuclear que o Brasil possui. O ponto no Pará faz referência à usina hidrelétrica de Tucuruí, né, que é uma das usinas com maior potencial energético do Brasil, né? E a usina ali em Rondônia, na verdade, nós temos a construção das usinas de Belo Monte, nós temos a usina de Jirau, né, Santo Antônio e Jirau, que são usinas que ainda estão em processo de implantação, mas que já podem ter um potencial energético gigantesco. Okay? Nós temos 3 áreas ativas de produção energética no Brasil. Porém, quais seriam as correspondências que elas têm em relação à intervenção no espaço? Vamos observar aqui então. Letra A. Expansão de áreas agricultáveis com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas. Nada a ver. Não tem nada a ver com a questão. Letra B. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Também, se fosse apenas o Rio de Janeiro, beleza, mas não tem nada a ver com a região ali de Rondônia e com a região do Pará, ali próxima de Tucuruí. Letra C. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local. Corretamente. Ok? A ideia de se criar a usina de Angra dos Reis era de se desenvolver um programa de diversificação de energia com a implementação das usinas nucleares. Porém, depois do acidente que aconteceu lá em Chernobyl, nos anos 80, o Brasil ele viu que aquilo seria um problema. Se já foi um problema significativo para a União Soviética, que tinha condições de manter, imagina para o Brasil, que ainda estava se estabilizando economicamente e que estava começando a sofrer uma crise econômica. Se acontece um desastre daquelas proporções, o Brasil não teria como lidar, ok? E em relação às 2 usinas, por serem grandes ativos de produção energética, e por serem barragens, né, aquelas barragens tradicionais, que são as usinas hidrelétricas, os impactos ambientais são gigantescos. Áreas extensas de inundação, perda de fauna, de flora nesses sentidos, até mesmo problemas como inundações em áreas que eram habitadas antes, né? Então, a letra C, nesse caso, seria a correta, né? Existe aí um alto teor de produção de energia, porém, com alterações significativas no ecossistema local, né? Seja por área de floresta ou área, vamos dizer assim,
área próxima ali ao litoral, área marinha, ok? Gente, em relação às nossas atividades, então, basicamente essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido, que ela possa ser muito útil para vocês responderem as avaliações. E no mais, estou aqui para tirar qualquer dúvida, esclarecimento que vocês venham a ter. E é isso, gente. Um forte abraço a todos, todos fiquem bem e até a nossa próxima aula.